Quando começaram a desenvolver as primeiras civilizações da história ao longo dos rios Tigre e Eufrates, consta uma grande enchente que teria reunido os dois rios mesopotâmicos, formando uma tragédia que culminou na extinção de várias clãs. A Bíblia conta a história de Noé, que teria construído uma arca reunindo os animais de cada espécie para que sobrevivessem ao dilúvio. Dizia que a arca teria encontrado terra no Monte Ararat, depois de 40 dias de chuva. Consta que Noé se embriagou muito. Pai, bebeu vinho a tarde toda? Que cara é essa? Fiz uma aliança com Deus. Que história é essa agora? Olha pro céu. Segundo a tradição, o arco-íris marca a aliança de Deus com os homens. Após o dilúvio, Noé era um dos primeiros semitas, o povo do Oriente Médio que deu origens aos Sumérios, a primeira civilização da Mesopotâmia. Essa civilização nasceu entre o rio Tigre e Eufrates. Tem o nome de Mesopotâmia, pois em grego significa entre rios. A Mesopotâmia iniciou com os povos conhecidos como Sumérios. A história dos Sumérios é repleta de teorias que tentam explicar a origem da humanidade ligada aos seres alienígenas, nesse caso os Anunnakis, que teriam criado a raça humana do planeta Nibiru. Os Sumérios desenvolveram um importante sistema de canalização dos rios para melhorar armazenar a água para sua comunidade. Também criaram a escrita cuneiforme, registrando os detalhes de seu cotidiano através de placas de argila. Os zigurates eram construções piramidais que serviam de armazenamento de produtos agrícolas e de prática religiosa. A Torre de Babel era um zigurate. Segundo a Bíblia, logo no início das primeiras cidades, a torre teria sua construção interrompida após desentendimentos de línguas causadas pela interferência divina, pois a torre tinha pretensões de chegar ao céu. Assim, os construtores, de uma hora para outra, passaram a não se entender mais, pois cada um começou a falar uma língua diferente. As cidades-estado de Nippur, Lagash, Uruk e Ur datam da época dos Sumérios. Enfim, após os Sumérios, os Acádios formaram os primeiros impérios babilônicos. Os Acádios dominavam instrumentos bélicos sofisticados para a época, como arco e flecha, além de lanças, por isso derrotaram os Sumérios. Tendo a Mesopotâmia sob domínio, os Acádios formaram o primeiro império da região e reinaram até 2150 a.C., quando o povo de origem asiática, os Gut, os conquistaram. O domínio da Mesopotâmia foi retomado pelos Sumérios posteriormente, mas disputas internas enfraqueceram o reino que foi tomado pelos Amonitas em 2000 a.C. Os Amonitas se estabeleceram na região centro-sul da Mesopotâmia e, sob o comando de Hammurabi, fundaram o primeiro Império Babilônico. Hammurabi conseguiu conquistar toda a Baixa Mesopotâmia a partir de 1792 a.C. e somente no século XVIII a região foi unificada. Desta maneira, Hammurabi passa a estabelecer regras sociais e econômicas e elaboram leis que ficaram conhecidas como Código de Hammurabi, que era o olho por olho, dente por dente. Por exemplo, se alguém roubava, sua pena seria ter a mão cortada. Se ocorresse um assassinato, a pessoa culpada teria que sofrer pena de morte. Além do rígido código de conduta, o Império Babilônico foi marcado pelo apogeu da economia da região. Logo, os assírios dominaram o protagonismo da Mesopotâmia. Os assírios tinham uma ampla organização militar, eram ávidos pela guerra
quando dominavam determinados territórios, impunham castigos cruéis aos inimigos, como forma de intimidá-los para demonstrarem sua hegemonia. Destacamos entre os assírios o rei Assurbanipal, que foi um importante rei dos assírios. Assurbanipal é considerado por muitos historiadores um dos mais violentos reis da antiguidade. Porém, durante seu reino, foi notório o desenvolvimento cultural. Criou a importante biblioteca de Nínive, que continha grandes quantidades de crônicas, cartas reais, decretos e outros textos importantes escritos em cuneiformes. O Império Assírio, durante seu reinado, incluía a Pérsia, a Babilônia, a Síria e até o Egito por algum tempo. Os caldeus derrotaram os assírios. Os caldeus são um dos povos da antiguidade que conquistaram e habitaram a região sul da Mesopotâmia, conhecida como Caldeia, que é o atual Iraque, a Síria e até a Turquia. Nessa época destacamos o rei Nabucodonosor, que formava o segundo Império Babilônico. Ordenou que fossem construídos 2 templos que serviriam de grande referência arquitetônica, os Jardins Suspensos e a reconstrução simbólica da lendária Torre de Babel. Nabucodonosor destruiu o reino de Judá, em Israel, e manteve os hebreus escravizados nos cativeiros da Babilônia. Mas os persas, quando dominaram a Mesopotâmia, libertaram os hebreus do cativeiro. E aí, curtiram essa videoaula? Pois então inscreva-se no meu canal, dê o like, compartilhe os vídeos com seus colegas, com seus amigos. Assim eu vou conseguir mais inscritos.